Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão higienizando as mãos, usando máscara? Vamos nos cuidar, né? Como vocês viram, os casos estão aumentando na nossa cidade e a gente precisa estar atento nesse momento e cuidar da nossa saúde, certo? Hoje, então, para nossa aula de matemática, nós vamos utilizar a nossa apostila lá na página 261, 261, tá? Onde vai falar sobre as placas de trânsito. O que a gente vai trabalhar, então, nesse novo tópico dentro dessa unidade? Nós vamos trabalhar com as medidas centímetro, milímetro, metro, tá? Então, abram lá na página 261, que ali vai começar falando um pouquinho sobre essas medidas, sobre essas observações que a gente tem que ter no nosso dia a dia, tá? Então, vejam, ali nós temos uma pequena introduçãozinha e vocês precisam ler ela com muita atenção, tá? E aí abaixo, nós temos duas placas de trânsito. Então, vejam, a primeira placa, ela indica que vai ter um quebra-mola, né? Uma lombada. E aí abaixo nós temos a distância que está essa lombada. Então, vejam, vai ter uma lombada a 100 metros, né? Um redutor de velocidade. Então, para a gente colocar o nome dessa placa ali do ladinho, nós iremos completar com lombada a 100 metros ou redutor de velocidade a 100 metros, tá? Na placa de baixo, vejam que os desenhos que tem nas placas é exatamente o que elas querem passar para nós. Então, na placa alaranjada, a de baixo, nós temos um homem trabalhando, né? E aí abaixo nós temos a distância que está a 500 metros, tá? Então, vejam, o que será que essa placa significa? Significa obras a 500 metros, tá? E aí pede embaixo, quanto mede um passo seu? Quanto será que mede um passo nosso quando a gente vai caminhar a distância de uma perna para outra? E o do seu colega? Mais ou menos de 1 metro? Então, os nossos passos, eles são aproximadamente de 1 metro. Não significa que seja exato esse valor. É aproximado, tá? Algumas pessoas podem ter menos, outras um pouco mais, tá? Mas é mais ou menos isso. Virando, então, para a página 262, nós vamos trabalhar com a régua. Então, aqui a prof tem uma régua de 30 centímetros, igual a que vocês devem ter aí, tá? Então, vejam, onde tem os números 1, 2 e assim até o 30, são os centímetros. Esses riscos maiores que tem o número são os centímetros, tá? Então, aqui, ó, do 0 para o 1 tem 1 centímetro. Do 1 para o 2 tem mais 1 centímetro, tá? E aí, nesse risco do meio dos números, significa que é meio. Por exemplo, se eu medir alguma coisa que dá nesse risquinho entre o 2 e o 3, vai ser 2 centímetros e meio, tá? E os risquinhos menores, esses pequenininhos, são os milímetros, tá? Então, dentro de 1 centímetro, são 10 milímetros. Então, nós temos os milímetros, os pequenininhos, e os centímetros, que são os grandes, onde tem os números, tá? Então, vejam, ali está falando que na régua, 1 centímetro, né, é medida em centímetros pela régua. Aí, a gente precisa medir em centímetros essa linha vermelha aqui. Então, nós vamos pegar a nossa régua, colocar o 0 bem certinho em cima da linha e ver quantos centímetros que vai dar essa linha, tá? E aí, colocar no espaço abaixo. Depois, nós vamos medir a linha verde, mesma coisa. Colocar a régua, o 0 bem certinho em cima e ver quantos centímetros que deu e colocar abaixo. E aí, vai estar medindo aqui em milímetros embaixo, tá? Então, nós vamos pegar a régua e vamos ver quanto que vai dar em milímetros, tá? E aí, respondendo conforme vai perguntando. E aí, nós temos aqui, né, uma perguntinha. 1 milímetro, ele é igual a 10 milímetros é igual a 1 centímetro.
Então, nós vamos colocar ali 10 milímetros igual 1 centímetro. Aí, nós temos um lápis. Nós vamos medir esse lápis em milímetros. Pegar a régua, colocar o zero bem certinho na pontinha do lápis até o final. E aí, nós contamos, por exemplo, se o lápis estiver entre o 9 e o 10, nós vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, o lápis, nós vamos colocar o zero bem certinho na ponta e olhem lá, ó, ele deu entre o 6 e o 7, então ele deu aproximadamente 65 milímetros, né? Porque como é 10 milímetros a cada 1 centímetro, então o 6 vai virar 60, tá? Então, 65 milímetros significa que são 6 centímetros e meio, tá bom? Virando para a próxima página, nós temos o número 1, onde nós vamos colocar se são medidos em metros, centímetros ou milímetros, tá? Então, o campo de futebol. Imagine um campo de futebol. Será que nós podemos medir a distância de uma trave a outra? Ela deu 110, mas será que esse 110 ele vai ser metros, vai ser centímetros, vai ser milímetros? Né? Então, vejam o tamanho de um campo de futebol. Com certeza é em metros, né? Porque nós não podemos pegar de centímetro por centímetro para medir um campo de futebol, né? Então, vamos usar um pouco da lógica. Um livro. Pensem num livro. Será que a gente consegue medir por centímetros? Conseguimos, né? Então, se esse livro tem 27, será centímetros. Nós podemos representar o metros por M, os centímetros por cm e o milímetros por mm, tá? E aí, nós temos abaixo a Júlia, que ela mediu o celular dela e o celular. Então, vejam, o celular nós podemos medir por milímetros, né? Pois ele é pequeno. Então, vai ser representado por mm. E aí, o pai da Paula também foi medir a casa que ele morava. E aí, a casa, será que nós podemos medir a casa em centímetros, milímetros ou em metros? Em metros, né? Porque é uma casa grande, também medimos por metro. Quando são objetos grandes, mede-se por metros. Quando são objetos menores, por centímetros e milímetros, tá? Aí, virando para a página 264, nós vamos ter o exercício 2, onde tem um gráfico e algumas árvores. E aí, nós vamos responder as perguntinhas que tem embaixo. Letra A. Qual é a árvore mais alta? Quantos metros ela tem? Então, nós temos ali a altura em metros. Vamos ver qual que é a árvore mais alta e responder lá embaixo o nome dessa árvore e quantos metros ela tem. Então, vejam, a árvore mais alta é essa aqui. Ela está batendo lá na linha dos 60. Então, ela vai ter 60 metros e o nome dela é a castanheira do Pará. Letra B. Quais árvores têm menos de 20 metros? Então, nós vamos analisar aqui. Vamos pegar o 20 e vamos ver qual que é menor que 20 metros, tá? E aí, vamos colocar o nome dessas árvores. Letra C. Quantos metros tem o ipê amarelo? Nós vamos procurar o ipê amarelo e responder. Letra D. Qual a árvore tem metade da altura da paineira? Quantos metros ela tem? Então, nós vamos achar a paineira, onde que ela está, e ver qual que tem a metade dela. Então, se a paineira ela vai ter 30 metros, qual que vai ser a metade? Vamos responder o nome dessa árvore. Letra E. Qual é a diferença da altura entre o ipê amarelo e a embaúba? Então, nós vamos encontrar o ipê amarelo e a embaúba e ver qual que é a diferença de uma árvore para outra em metros, tá? Depois, nós vamos para a página 265, tá? Onde nós temos o exercício 3, que vai dizer o seguinte, para nós utilizarmos uma régua e medirmos em milímetros, tá? Então, vejam lá, a espessura do livro de matemática fechado. Então, nós vamos fechar, né, o nosso livro de matemática e vamos medir ele e colocar ali. Letra B, a espessura da porta da sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, vamos medir essa porta ali que está ali mesmo na apostila, tá? Depois, a letra C,
o comprimento da tampa de uma caneta. Nós vamos pegar uma tampa de caneta aí na casa e medir ela em milímetros, tá? E responder ali. E aí, nós temos aí embaixo, o número 4 vai estar falando de perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura, tá? Então, nós temos um quadrado e um retângulo na malha quadriculada. O quadrado está em laranja e o retângulo está em verde. E aí está perguntando, qual das figuras geométricas desenhadas tem o maior perímetro? Então, nós vamos ver qual que ocupou mais quadradinhos, qual que pegou mais espaço, tá? E responder ali embaixo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamarem, assim que a Prof conseguir vai estar respondendo, tá bom? Um beijo, tenham bons estudos!